Pode deixar. Gente, a gente está muito emocionado de ver a casa cheia aqui hoje. Queria agradecer muito a presença de cada um que está aqui, de cada uma, de cada pessoa que veio hoje assistir aqui com a gente. Queria começar compartilhando com vocês que a gente está muito nervoso por esse momento. A gente passou um bom tempo longe de ocupar esse espaço aqui, né? E a gente está muito nervoso, inclusive, para essa apresentação de hoje, que a gente está encarando como uma reestreia da nossa companhia. O Ponto Gatilho foi um espetáculo que a gente estreou em 2018, 2017. E hoje a gente entende como uma reestreia, e a gente entende uma reestreia depois de uma passagem. Esse microfone vai estar atrapalhando vocês? Está na frente? A gente está entendendo como uma passagem mesmo de um portal. Muita coisa aconteceu desde a última apresentação desse espetáculo. E hoje, a gente reabre ele com muita emoção. Esse espetáculo começou em 2017. Eu fazia um espetáculo lá em São Paulo. Eu tenho um amigo que eu morava lá no Rio Grande do Sul e um dia ele publicou no Facebook: preciso de atores, performers para uma montagem. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim: eu quero fazer. Ele, mas menino, você não tá no Sul? Eu falei: tô. Ele falou assim: então. Depois eu falei: mas eu volto. Ele falou assim: a gente vai começar os ensaios, tem 2 ensaios essa semana, e semana que vem tem um terceiro. Depois do terceiro não pode entrar mais. Eu falei: então semana que vem eu tô aí. Na semana seguinte eu tinha voltado pra cá. E voltei e comecei a fazer esse espetáculo que chamava Anatomia do Fauno. Esse espetáculo foi o primeiro trabalho com teatro performativo que eu fiz na minha vida, e ele me deu muita coragem para seguir em frente e me deu um gatilho de fato para começar o Ponto Gatilho. Ele me inspirou a começar esse espetáculo, porque eu tive um diretor que foi um dos maiores mestres como não só mestre no sentido acadêmico, mas mestre no sentido de generosidade, de partilha, que foi o Marcelo Dene. Ele foi o diretor da Anatomia do Fauno e ele foi uma pessoa que foi o gatilho para o Ponto Gatilho começar. A gente, antes da pandemia começar, nossa última apresentação foi nesse espaço, ele chamava Teatro da Rua Elisa. Aí eu queria começar aplaudindo essa pessoa maravilhosa que hoje dá nome a esse teatro, que é o Marcelo Dene. Vocês estão prontos? A gente não tá tanto, mas a gente vai começar. Vamos lá. Já pode pagar.
Chovia. E eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva. Com uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi. Mas se eu tomasse um táxi, eu não teria dinheiro para comprar os cigarros nem o conhaque. Foi então que eu decidi que seria melhor ir a pé mesmo. Porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio. Nem tanto frio. Mas a umidade entrando pelo pano da roupa, pela sola fina esburacada dos sapatos. E beberíamos, fumaríamos sem medidas. Sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido. E o olho dele posto em cima de mim. Como uma ducha morna estendendo meus músculos. Mas chovia ainda. O líquido do nariz começava a endurecer e eu limpava com as costas das mãos. E o líquido do nariz endurecendo nas costas das mãos. E eu ia enfiando as mãos nos bolsos e pulando as poças geladas, e tão geladas as poças, e as pernas e os braços e a cara, que eu pensei em abrir a garrafa para tomar um gole. Mas eu não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Todo dia um bom pretexto. E foi então que eu comecei a pensar que eu ia ter que tomar cuidado com o lábio inferior ao sorrisse. E certo que sim, quando a gente se encontrasse. Pra ele não ver o dente que estava quebrado e achasse que eu andava me descuidando sem ir ao dentista, e eu andava. E foi então que eu pensei que eu não queria que ele me visse chegando a pé no meio daquela chuva toda que caía, porque ele achava que eu andava sem dinheiro e eu andava. Eu não queria que ele achasse que eu andava com fome ou sem dormir, eu andava, roxo as olheiras, e aí foi então que começou a me dar um negócio no meio daquela chuva toda que caía, porque eu comecei a perceber que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. Que eu era. Foi me dando uma coisa confusa na minha cabeça, no meio daquela chuva toda que caía, que eu pensei em voltar para algum lugar seco e quente se houvesse, mas eu não lembrava de nenhum. Vou ficar para sempre ali mesmo, naquela esquina cinza, que eu tentava atravessar e não conseguia. Que vai ter uma hora que você desaprende como é que anda, você perde o controle dos próprios pés, você esquece como é que é esse negócio de manter ereta a coluna vertebral e colocar um pé na frente do outro. Tem um ponto, eu entendendo que você não sabe mais como chegar além do ponto. Não é isso. Aquela descoberta tortuosa que a chuva e o frio não me deixavam mastigar direito. Mas tem um ponto eu descobria, e eu querendo ver além daquele ponto, e o agradável dele me esperando, quente e pronto. Aí um carro passou, me molhou inteiro. Saiu um rio das minhas sopas se eu pudesse secá-las. E eu não lembrava de nenhum. Ai, desculpa. Desculpa, eu esqueci o texto. Vocês se importam se eu voltar? Posso voltar, gente? Viu? Assim que eu escrevi, por favor. É possível tratar através de desativação de pontos gatilho, que também podem ser chamados de trigger pontos. São pequenas áreas dolorosas, onde o tecido sofreu um dano, irritação ou inchaço.
Elas são muito sensíveis ao toque ou pressão, estresse psicológico ou alterações climáticas. A dor pode ser sentida no próprio local ou pode irradiar alguma parte distante do corpo. Quando se forma, o tecido cicatrizado é produzido um endurecimento no local que tinha dentro dos músculos, que pode ser facilmente sentida pelos dedos. O tecido cicatrizado poderá embaraçar os nervos, causando ainda mais irritação e tornando o ponto gatilho constantemente dolorido. Sem tratamento adequado, a dor, a irritação, quando tem os movimentos, poderá comprometer outros músculos. Os esforços para o tratamento da dor dos pontos gatilho, com calor, analgésico, anti-inflamatórios, não estão bem sucedidos, uma vez que após a formação de cicatrização, as drogas não penetram na cicatriz. Fisioterapia e manipulações podem amenizar a dor temporariamente, mas como não eliminam a cicatriz, a dor pode voltar quando a atividade física for retomada. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de boneca. Então, todas as vezes que as minhas primas me chamavam, eu ia. Não era uma brincadeira que eu poderia propor para elas. Então, todas as vezes que elas me chamavam, eu aproveitava e ia. E eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a fazer uma saia que se tornava um vestido e às vezes se tornava um top. A gente tinha uma sacola cheia de retalhos. A gente passava horas e horas ali só preparando a brincadeira. Porque lá a gente poderia ser quem a gente quisesse, do jeito que a gente quisesse, da forma que a gente quisesse. A gente ficava muito, muito tempo ali dentro. Eu lembro que quando elas ganhavam uma boneca nova, eu ficava muito feliz. Porque significava que eu não ia brincar com a tão velha assim, eu ia poder com a outra nova também. Mas, enquanto todos os meninos estavam no quintal, jogando bola, soltando pipa, todas as vezes que a gente estava brincando de boneca, a gente tinha que brincar dentro do quarto, com a porta fechada. Quando eu era criança e a gente ganhava presente em casa, a gente economizava no durex. A gente desembalava a embalagem com o maior cuidado e guardava essa embalagem no guarda-roupa para a gente usar em outros presentes depois. E aí depois, quando a gente usava nos outros presentes, às vezes aquele durex tinha perdido a cola. E a gente tinha que tirar o durex de uma outra embalagem e colar naquela embalagem lá, e às vezes ele vinha marcado pela embalagem anterior. Isso já aconteceu na casa de vocês? Ter que economizar a embalagem, ter que mandar a embalagem de presente de volta toda abarrotada? Na minha casa isso acontecia. Porque eu fui criado, a minha mãe, ela criou a gente sozinha. Ela era uma mulher solteira, isso era na década de 90, quando as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Nós éramos 4 filhos, então a situação não era muito confortável. A gente tinha que improvisar em várias coisas. A gente improvisava nas brincadeiras. Eu adorava brincar de aviãozinho. Quando meu irmão pegava, me levantava de barriga para baixo, eu abria os braços. Vocês já brincaram disso, de aviãozinho? Aí você fica lá. Ou também quando a gente pegava um papel, dobrava e fazia um aviãozinho como esse aqui. E vocês? Do que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Esconde-esconde. Quem? Esconde-esconde. Esconde-esconde. Quem mais? Pega-pega com meus irmãos. Pega-pega. Polícia e ladrão. Polícia e ladrão. Bicicleta. Andar de bicicleta. Alguém? Bandeirinha? Bandeirinha. Alguém já brincou, por exemplo, de esperar a mãe sair de casa para colocar as roupas dela? Sim. Já? Já. Você já brincou? Já. Algum outro menino brincou? Alguma menina já esperou o pai sair de casa para colocar as roupas dele? Já. Já? Eu não esperava, meu pai deixava. Quando a gente é criança, gente, acontece tanta coisa, né?
considerado um adulto pequeno, um adulto inseguro. As crianças compartilhavam com os adultos diversas coisas, incluindo sexualidade. Até a Idade Média, as famílias, por exemplo, a divisão interna de uma casa não era como essas coisas. As pessoas todas compartilhavam no mesmo ambiente. Então, adultos e crianças dormiam no mesmo lugar. Adultos praticavam sexo perto, na frente de crianças. Isso não era algo proibido, isso não era impossível. Quando eu era criança, um dia, num domingo, tava pegando fogo num campinho perto de casa. Aí eu e mais 2 amigos fomos lá na casa de um cara que ele era líder da nossa comunidade para avisar que aquele campinho tava pegando fogo. A gente bateu na porta da casa dele, quando ele olhou pra gente, ele me viu e ele não se importou muito com o fogo, mas ele falou: "Vem aqui você, eu tenho um presente." Aí os meus amigos ficaram pro lado de fora do portão e ele me puxou pra dentro. Meus amigos não saíram de lá, morrendo de inveja da sorte que eu tinha tido de ganhar um presente. E eu fui. Ele me levou lá pra dentro da casa dele. Na verdade, ele dormia num quarto que era no fundo de casa. Então ele me levou. No fundo tinha uma varanda, tinha uma porta que estava entreaberta. Ele me levou para dentro do quarto, ele me colocou atrás da porta, e aí ele abaixou.
eu era criança, uma das minhas vezes que a minha prima me chamou para brincar de boneca, a gente foi para minha casa. Normalmente a gente brincava na casa dela, porque as coisas já estavam lá e era mais fácil, de certa forma. Então, como de costume, a gente pegou as coisas, começou a preparar toda a brincadeira, imaginar qual seria a história dessa vez. Não demorou muito tempo, bateram na porta. Era minha mãe e minha tia. E elas falaram se elas poderiam entrar. E elas já foram entrando. Eu olhei pra minha prima, a gente ficou sem reação, mas a gente continuou brincando. Elas sentaram e começaram a perguntar por que a gente estava brincando de boneca, o que a gente fazia ali, por que eu gostava de brincar de boneca. E a gente foi brincando e foi mostrando para elas o que a gente fazia. Elas sentaram lá, conversaram um pouco e a gente tentou continuar brincando. Não demorou muito, elas foram embora. E eu e minha prima, a gente nem conversou sobre isso. A gente só continuou brincando. Então a gente começou a guardar as coisas. Ela foi embora. Ninguém disse nada. Mas aquele foi o último dia que eu brinquei de boneca com a minha prima. Sim, eu acho que existe uma palmada para isso. Assim como você muda o comportamento agressivo do garoto, se preciso for uma palmada, uma cintada nele, você muda também um comportamento um tanto quanto delicado para um homem. Ah, eu penso dessa maneira. Ou seja, é uma questão de educação. A partir do momento que eu fui um pai presente, participo da vida, eu converso com os filhos homens, né? Estimulei eles a se namorar, a se dizer, etc. Não é que não queriam, tá? Eu confio na maldade. Eu sei que não é novidade que está falando. Para mim, seria uma tristeza muito grande para qualquer pai. Mas não é porque politicamente tem conversa. Então, E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, como a sua própria alma, e Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma.
E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: Não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu farei. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Palavra da salvação. De novo, gente. Palavra da salvação. Quando eu ia no domingo com a minha mãe na missa, que eu era criança, eu achava que aquela mão que trocava as letras, as músicas no retroprojetor, era a mão de Deus. Eu lembro que um dia eu falei isso pra ela, né? Mas aí, você vai vivendo e vai descobrindo que aquela mão e que aquele Deus das historinhas do domingo, aquela mão daquele Deus não está sobre a cabeça de todas as pessoas, não. Gente, eu vou parar aqui um pouco. Pedir licença para vocês. Geralmente, né, nesse momento aqui dessa cena, eu vinha para cá, a gente transformava esse véu e ele ia se transformando assim. E a gente começava a rodar, a circular. Enquanto eu fazia isso, eu ia proferindo alguns xingamentos que eu ouvi já durante a minha vida por ser gay. Mas acontece que muitos desses xingamentos, quando eu pensei em fazer isso, eram coisas que a minha mãe me falou. Uma semana depois que eu tinha me assumido. Ela me falou várias coisas que me magoaram muito, me machucaram demais naquela época. Mas que eu tenho absoluta certeza que doeu também nela. Talvez nela tenha doído mais do que em mim. A gente às vezes esquece que uma atitude, uma palavra que a gente toma, ela não volta atrás. Mas a gente também se lembra muito das falhas. A gente se lembra muito de quando a gente falha. A gente se lembra muito de quando o outro falha com a gente. E aí nessa cena aqui, eu queria começar a reconhecer os acertos. Quando a gente se reacerta, quando a gente repensa. A minha mãe, ela faleceu ano passado, no meio dessa pandemia, no dia 7 de março do ano passado. Final de semana passada foi o Dia das Mães, e dia 11 de maio foi o aniversário dela. Então eu quero transformar essa cena numa lembrança, numa homenagem que eu quero compartilhar com vocês.
Um dia ela me mandou um texto lá no Facebook, publicamente, que ela falava assim: consultando as cartas do caminho sagrado, saiu para mim a da dança do sol, que é uma cerimônia sagrada praticada pelo povo indígena, onde cada guerreiro oferta sua dor, seu sangue, suas preces e a si mesmo, à Mãe Terra e ao Pai Sol, sacrificando-se pelo bem do povo. Neste ritual também é espetada estaca de cerejeira no peito do guerreiro que fica preso através de cordões a uma árvore. Com isso, eles sentem uma pequena fração da dor que a mulher sente no parto e aprendem a respeitar o papel da mulher no grande mistério. Para que este ritual aconteça, é necessário pendurar na árvore sagrada a sacola de talismã, que contém objetos de cada guerreiro que são símbolos de ligação com os guias da terra e representam talentos e dons que honram. A honra de subir na árvore e colocar a sacola é concedida a um marro, pessoas de quem se diz que possui duas almas em um só corpo. A pessoa possuidora de duas almas sempre era um homem com características femininas ou uma mulher com características masculinas. Na América Nativa, isso é visto como terceiro sexo e é considerado um dom bastante raro e bonito. Os Marro possuem a faculdade de representar homens e mulheres igualmente. Como apenas uma pessoa podia subir no mastro da dança do sol, possuir uma pessoa assim, de dois sexos dentro da tribo, é considerado um sinal de sorte. Então, Rafael Soares, sempre achei que tive sorte por ter tido você. Esse texto apenas confirmou minha bem-aventurança. Grande abraço para você, meu Marro, e para todos os Marro que você trouxe para minha vida. Te amo. E que providenciem bons momentos, momentos de boa sorte, momentos de realização para vocês, tá? Deus abençoe cada um de vocês e que vocês sejam realmente pessoas inteiras, pessoas verdadeiras, para viverem plenamente cada momento que a vida proporcionar para vocês. Deus abençoe vocês com a bênção dessa mãe maluca, louca, estrambelhada, meia perdida ainda na vida, procurando saber quem é, procurando se encontrar, mas que ama muito, muito. Essa é a única dúvida que eu não tenho, é a única certeza que a vida me trouxe, é que eu amo muito, 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 muito e que desejo muito, muito, muito que vocês se deem bem na vida. Essa é a única certeza que eu tenho, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Jovem das artes visuais teria sido queimado. Jovem foi visto pela última vez perto de uma favela no Rio de Janeiro. O irmão do estudante Matheus Passarelli, de 21 anos, O Ministério Público pediu o arquivamento do caso com o fim das buscas e a família contesta a medida. Segundo o promotor do caso, o inquérito foi arquivado porque não havia indícios de crime, já que o corpo não foi encontrado. No entanto, de acordo com a Aliança Nacional LGBTQIA+, o caso apresenta características de um crime motivado a transfobia. Thomas Felipe, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 14 de junho. Morador de Jardim Parangaba, Thomas avisou a mãe que pegaria um carro de aplicativo para entregar uma chave a uma pessoa e depois disso desapareceu. O caso foi registrado na Polícia Federal, que passou a investigar. De acordo com a polícia, no inquérito encaminhado à justiça, eles apontam que o caso teria sido de homicídio, depois de analisar umas trocas de mensagem no celular da vítima. O irmão disse que todo o processo E no dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, Alexandre, Yves
foi a uma festa na casa de uma amiga. A menina, de 17 anos, estava se assumindo lésbica, mas a família não estava aceitando, nem sabendo com a situação. Foi lá que ele conheceu os 3 homens que tiraram sua vida. Era 21 de junho de 2013. Na festa, houve uma confusão. Amigos do meu filho, 2 deles eram gays, foram agredidos. Embora Alexandre não tivesse ligação alguma com a briga, ele foi solidário e acompanhou os amigos até o pronto-socorro. Quando esperava pelo ônibus para voltar para casa, e o menino foi sequestrado, espancado, torturado e morto por estrangulamento. O lado do Instituto Médico Legal apontou a opressão psíquica. Seu corpo foi encontrado no dia depois. Almeida apresentado marcas de pedradas na cabeça. Ele teve um rosto desfigurado e foi... Estamos à mercê de nós mesmos. Quem chora por nós, quem vai contribuir com a vacina derramar mais um? Pouco depois das 8 da noite do último dia 17, Digna Medeiros se preparava para dormir. Já havia colocado o caçula de 8 meses na cama e foi ver as novidades no Facebook. A mensagem de uma sobrinha fez desabar a mulher de 29 anos. Tia, vem pra cá, porque aconteceu um negócio com meu primo. Alex bateu tanto no seu filho que ele morreu, dizia a mensagem. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Digna explodiu em um grito de dor e raiva. E é com ele que nós vamos buscar resolver parte desse problema, informou a ANCA em sua página oficial. O estudante Rafael Melo, de 14 anos, morto a pauladas e pedradas, segundo a polícia, foi enterrado na manhã deste domingo, 14, em Nova Rosa da Penha, Cariacica, na Grande Vitória. Vizinhos disseram à polícia ter encontrado o corpo do rapaz por volta das 7h30 de sábado. De acordo com as investigações, Melo havia saído de casa às 6h30 para tomar café na casa da avó, que mora algumas ruas da casa dele. Um delegado e investigadores da Polícia Civil estiveram no bairro onde Rafael morreu. Eles recolheram a pedra e os pedaços de madeira que estavam no local onde o corpo foi achado para investigar se foram usados no crime. Por enquanto, a polícia preferiu não revelar a linha de investigação. O jovem era aluno do 7º ano do ensino fundamental e tinha o sonho de se tornar um famoso estilista. Ele já desenhava e confeccionava roupas de bonecos. A mãe, Vanderleia Barbosa, de 33 anos, acredita que Rafael pode ter sido assassinado por ser homossexual. Segundo Vanderleia, ele sofria bullying na escola. Muitas pessoas implicavam com ele, caçoavam e o xingavam. Implicavam com o jeito dele andar e por ele fazer roupas. Ele sofria muito, por isso meu filho é uma pessoa de poucos amigos e muito fechado, escreveu a mãe. De que as provas contra Tatiana também são frágeis. Ele era um demônio, eu arranquei o coração dele, é isso. A frase acima é de Caio Santos de Oliveira, de 20 anos, que confessou ter assassinado Kelly da Silva, uma travesti de 35 anos, em Campinas, no último domingo de agosto. Ele afirmou ter tirado o coração da vítima, colocado a imagem de uma santa no lugar e guardado o órgão em sua casa, além de furtar seus pertences. Ator, publicitário, professor Arthur Neto foi brutalmente espancado na saída da casa noturna Divina Comédia, no centro de Mogi das Cruzes, em 2006. Queria ver a recepção dos dois na cadeia. A polícia, a mulher inicialmente confessou ter dado uma facada no filho porque ele a atacara. Depois mudou a versão e acusou os 2 rapazes, a quem ela havia pedido a prestar um corretivo no adolescente. Eles, no entanto, disseram que bateram e tentaram colocar o rapaz na casa da mãe, mas ela desferiu as 3 facadas que mataram Itaperí. Tatiana teve ajuda do marido, padrasto do rapaz, para enrolar o corpo em um edredom. Tenho medo da morte, a participação de um estudante de 16 anos, que acabou de uma informação
Qual seria a diferença? O Ministério Público suspeita e sustenta que o crime foi motivado por homofobia, pois a mãe não aceitava a condição do filho É ser que a gay. morte já Ela é chegou a dizer que não aguentava mais dele, reclamando que o filho levava homens para casa e usava drogas. Para a promotoria, ficou patente a homofobia pela inconformidade da mãe com o fato de ser gay. Já se acredita que ele foi morto em razão de conflitos familiares. A data do julgamento ainda será definida pela justiça e depende do sigilo do processo. Levantamento aponta recorde de mortes por homofobia no Brasil no ano passado, em 2017. Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. O dado está em levantamento realizado pelo Comitê da Bahia GGB, que registrou o maior número de casos de morte relacionados à homofobia desde que o monitoramento anual começou a ser elaborado pela entidade há 38 anos. Os dados de 2017 representam um aumento de 30% em relação a 2016, quando foram registrados 343 casos. Em 2015, foram 319 LGBTs assassinados, contra 320 em 2014 e 314 em 2015. O saldo de crimes violentos contra essa população em 2017 é 3 vezes maior do que o observado há 10 anos, quando foram identificados 142 casos. Também nesta quinta-feira, a organização não governamental Human Rights divulgou um relatório Tenho medo da morte, no Brasil. O documento mas medo de morrer. Sim, recebeu 726 a morte é denúncias de depois violência, de mim. discriminação e outros Mas abusos. quem vai morrer sou eu. Somente no primeiro semestre de 2017. Derradeiro ato meu, Pelo Grupo Gay da Bahia, se vai e eu terei de estar presente, assim como o presidente, dando posse ao sucessor. Uma vez que os casos não chegam a ser Terei de morrer vivendo em, tais números são sabendo alarmantes. que já me vou. Pois não havendo estatísticas governamentais de distribuição, as mortes são sempre identificadas, já que uma unidade de resolver se baseia em certificados na mídia, internet e informações pessoais, comenta Luiz Motti, fundador. Aí nesse instante então, Das 445 mortes, sentirei, quem sabe, um choque, 194 eram gays, 148 pessoas trans, um 43 baque, lésbicas, um calafrio, um toque. em relação à maneira como Coisas naturais da vida, de armas de fogo como comer, foram com armas, caminhar, 58 suicídios, morrer de morte matada, e 22 foram morrer de morte morrida. de violências com armas de Quem sabe eu sinto a saudade, hein? Como em qualquer despedida. Os episódios ocorreram das famílias, 37% da casa da vítima. Segundo o Grupo Gay da Bahia, a prática mais comum de travestis é o assassinato na rua a tiros ou por espancamento. Já eles, em geral, são esfaqueados ou asfixiados durante seus viventes. Um exemplo foi o assassinato da travesti Andara, de 42 anos. Ela foi espancada, apedrejada e depois morta a tiros por 8 pessoas em Fortaleza no dia 15 de fevereiro de 2017. Os autores ainda registraram um crime em vídeo que ganhou grande circulação nas redes sociais. O estado com maior registro de crimes de ódio contra a população LGBT foi São Paulo, com 59, seguido de Minas Gerais, 43, Bahia, com 35, o Ceará, com 30, Rio de Janeiro, com 29, Pernambuco, com 27 casos registrados, e Paraná e Alagoas, com 23. Entre as regiões, a maior média foi registrada no Norte, 3,23 por milhão de habitantes, seguido pelo Centro-Oeste, com 2,71 e Nordeste, com 2,58 casos por milhão de habitantes. Assassinato no bairro Vista Alegre pode ter sido motivado por homofobia.
O corpo de Sebastião das Graças Santos, de 41 anos, foi encontrado na casa de Sapa Quintal do Rio. Segundo informações, ele teria desaparecido desde quarta-feira, dia 13. Os policiais militares foram chamados para averiguar a denúncia de que um corpo havia sido encontrado numa casa abandonada, ainda em construção. O delegado adjunto da Delegacia de Polícia, Antônio Furtado, disse à Voz da Cidade que o homem estava seminudo com ferimentos na cabeça. Furtado afirmou que a principal linha de investigação da polícia será a homofobia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal IML de Três Poços, em Volta Redonda, para a perícia. Conversei com o perito hoje, domingo, e, por enquanto, a causa da morte está indeterminada por conta da decomposição do cadáver. Serão necessários outros exames para determinar a causa, disse o delegado. Sobre o desaparecimento desde quarta-feira, Furtado informou que a mãe de Sebastião contou que ele saiu de casa e não retornou. O corpo já exalava odor de putrefação e inchaço. Chamou a atenção a causa de desarreada e pouco abaixo do joelho. Experiência de 10 anos disse que os pais do Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. O que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Tá bom que mate. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra isso? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá, né? Especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tem muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. O que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo? Que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O que você acha de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra. Prendendo, matando. Eu sou contra isso também. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa. Tem ouvido falar através de noticiários de rádio, TV, jornal sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Não ouvi falar. Não estou sabendo. Não ouvi não. Não ouvi não. Já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. Não é problema que te preocupa? E você? O que você acha? Concordo. Eu concordo com ele. Não me preocupa, realmente.
Fazes me lembrar um filme do Homer, ou Todo Vermelho, de Joaquim Manuel. Quando penso em ti, eu esqueço o lixo que de manhã faz barulho à minha porta. Pareces-te com o tempo das amendoeiras. Tens tudo a ver com a escadaria semi-invisível que o mágico escavou no rochedo Atlântico. Sim. Tu pareces o verão. Às vezes, quando entras, quase dá para ouvir o ruído do motor de um jeito. Um avanil, por exemplo, de cor azul. A sapata entre correios e eucaliptos. Sempre em direção ao mar. Fazes lembrar a alegria de um risco na parede, desenhado a carvão por uma criança atuante. É no verde dos teus olhos que eu tenho assim. Você vai andar, vai sentindo devagar, mais de das já agora se vai andar, os olhos, o que os pensadores o que nos faz que ser como eu vejo, mas é faz lembrar a vitória do tempo sobre o tempo. Porque afinal de contas tu te pareces não se encontrar na garola. Pareces acordar. Coração vagabundo, todo mundo foi se colocar. E lá, e lá. Gente, valeu mesmo. Hoje foi um dia muito importante, muito especial pra gente. Né? Você quer falar?
A gente só queria agradecer porque aqui tem sido um espaço de muita troca. Então acredito que a gente veio aqui também para trocar um pouco com vocês, porque é isso que a gente recebe aqui. A gente recebe muito carinho, muito amor, desafios, e acho que estar aqui hoje com vocês, trocando um pouco sobre o que acontece no dia a dia. Infelizmente, coisas ruins acontecem, pessoas que não olham pessoas como pessoas, existem e moram do nosso lado, estão dentro da nossa casa. E é isso, agradecer. Não sejam essas pessoas. Não sejam essas pessoas. Gente, eu queria agradecer Karen e André, Teatro Marcelo Dene, que são muito generosos com a gente, impulsionam muito, são pessoas que a gente confia, acredita, tem como uma referência de trabalho e que nos ensinam sempre e estão nos dando um baita de um impulso. Então, a gente fica muito feliz. A gente agradece cada um de vocês que saiu de casa hoje no domingo à noite meio chuvoso e esteve aqui com a gente, isso foi maravilhoso. E a gente, é isso. Valeu mesmo. Eu não sei se a gente vai conversar alguma coisa. A gente fica disponível se vocês quiserem conversar um pouquinho. A gente pode dar 5 minutos para tomar uma água e voltar. Quem quiser voltar depois trocar um pouquinho com a gente fica por aqui. Valeu mesmo, gente.